fortes e por isso vence o maligno. Então, através da vida de vocês, a gente pode entender que a alegria do Senhor é a nossa força e também uma arma espiritual para que a gente possa vencer o maligno. Eu quero muito terminar tudo que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Não sei se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, fica para uma próxima, tá bom? Antes de eu começar, eu preciso ressaltar isso. Há uns 20 dias atrás, eu tive o privilégio, eu e meu irmão, na realidade, de estar junto com o Feltrin, com o Cauê e com o Davi. E nós tivemos um momento ali muito especial, de comunhão, de uma conversa muito gostosa. E o Senhor usou a vida do Feltrin, me lembrando de um versículo, que é o versículo de hoje, que é 1 Pedro 4:12. Nós vamos ver 1 Pedro 4:12 e 13. Na realidade, o que eu quero tratar com vocês hoje, talvez vocês possam até estranhar o que eu vou dizer agora, porque na realidade é uma saudação, vamos dizer assim, ou um cumprimento. Mas eu quero dizer para vocês hoje, bem-vindo às provações. Quero dizer para vocês hoje que o sofrimento é uma bênção. Quando nós temos os nossos olhos abertos pelo Senhor, para discernir que tudo que Ele faz coopera para o nosso bem, então nós podemos afirmar sem estranheza nenhuma que o sofrimento é uma bênção. Então eu gostaria de tratar isso com vocês hoje. A bênção de passar por várias provações. Então vocês estão com 1 Pedro aí aberto? 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 e 13. Assim diz a palavra: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegrais exultando. Quando a gente lê esse texto, aqui está um bom exemplo do que é a loucura do Evangelho, do que é a loucura da pregação da palavra de Deus. Em dias atuais, que o sofrimento está fora de moda, no sofrimento há uma total recusa ao sofrimento, há uma negação, o sofrimento há uma desaprovação ao sofrimento. Há uma ojeriza, dá um arrepio, um nojo. O sofrimento é algo que entre a sociedade moderna, entre a geração atual, é tido como uma maldição. O sofrimento é até uma maldição. E por outro lado, o conforto, o luxo, a riqueza, o descanso, o final de semana, tem até um jargão, sextou. Então a vida regalada, a balada, a festa, o entretenimento, o prazer é cultuado, é exaltado, é procurado, é buscado a qualquer preço, ainda que isso custe um sofrimento alheio. O importante é que eu tenho uma vida só e eu preciso aproveitar. O seu problema é seu, não fala para mim não, resolva o seu. Aliás, eu estou aí à procura da felicidade. Aí um tempo atrás, eu tive também a oportunidade de participar de uma palestra do Richards. Eu não sei se vocês conhecem o Richards, ele é um rapaz aqui de Londrina. Ele é proprietário de um grupo de corrida que chama R80. E ele começou alguns anos atrás e ele não tinha nada. Ele comprou um colchonete e ele foi lá para o aterro. E na primeira semana ele já tinha 15 alunos. E aí ele foi indo. Até que hoje ele tem a R80 lá. É um prédio bem importante, E ele também organiza escaladas fora do país, na Argentina, na Rússia, no Chile. E ele também organiza as corridas que tem aqui por Londrina. Ele também participou de um reality show. E ele tem um case, assim, de sucesso.
E ele falou que para que você então possa alcançar essa vitória, ao invés de você buscar a felicidade, né, como esse jargão que a gente conhece bem, né, eu quero a felicidade, estou à procura da felicidade. Então ele falou assim, para aqueles que querem algo superior, né, algo a mais, você precisa então mudar esse jargão e falar, eu estou à busca da dificuldade. Então, eu não sei se ele tem noção do peso espiritual disso que ele falou, mas na realidade isso condiz com a palavra que nós acabamos de ler, que o sofrimento, ele é uma bênção de Deus para nós. Mas então, antes de eu colocar aqui essa palavra, desses versículos 12 e 13 do capítulo 4 de 1 Pedro, eu fiz uma breve pesquisa, assim, trazendo algumas situações de fragilidade da nova geração. Uma geração hoje, né, uma sociedade hoje considerada uma sociedade, uma geração líquida. Por quê? É uma geração que tem muito mais conforto, muito mais acesso a consumo, muito mais acesso à tecnologia, e mesmo assim, uma geração que apresenta uma fragilidade muito grande, tanto emocional quanto espiritual. Eu falo isso para nossa vergonha da minha geração e dela, né? Porque eu acho que a gente tem parte nisso. Então, de certa forma, a gente pede perdão, porque vocês são a geração que nós criamos, né? Então, isso é muito sério e é muito triste quando a gente vê uma geração dizendo que essa é melhor ou aquela é pior, quando na realidade não existe uma comparação, porque é uma consequência de gerações. Uma geração que forma a outra. Então, a gente deu uma pesquisadinha e procurou ver assim, quais que são as características dessa nova geração. O que tem acontecido no nosso meio? A gente tem visto isso já. Então, o excesso de conforto, o que isso gera? O excesso de conforto. E quando eu falo conforto, há um tempo atrás também a gente estava vendo uma psiquiatra em um podcast, e ela estava falando desse problema da falta de resiliência por um excesso de conforto, onde o jovem já tem um quarto com ar-condicionado, uma cama de casal, uma TV de última geração, o telefone iPhone da última geração, com o mundo, né, na sua mão e pedindo coisas e chegando na sua mão com total facilidade. Tudo que ele quer chega ali. Então ele tem um quarto de hotel 5 estrelas, né, não passou por nenhum momento de esforço para atingir aquela recompensa. Então esse excesso de conforto gera uma pouca resiliência, né? Então cresceram com menos privações, com menos responsabilidades, então tem baixa tolerância às frustrações. Essa é uma característica. Uma outra característica, falta de propósito, falta de sentido na vida. Muitos jovens têm muitas opções, diversas opções, porém tem pouca direção, não tem um propósito claro. E quando a gente não tem clareza do que a gente quer ou para onde a gente vai, então isso tira totalmente o foco e a disciplina do presente, daquilo que nós estamos realizando. Então é necessário clareza, é necessário luz. A palavra de Deus fala assim, que na sua luz nós vemos a luz. Quem anda na luz não tropeça. Então nós precisamos de clareza. Mas é uma geração que por falta de clareza também encontra falta de sentido, sem propósito, uma vida vazia. É importante lembrar que o Brasil, infelizmente, faz parte de uma estatística muito triste. Nós, se não somos o primeiro colocado, acho que é o segundo, né, em uma geração mais ansiosa e mais depressiva. É comum a gente ouvir notícias de jovens com suicídio, jovens totalmente dependentes químicos, totalmente depressivos, internados em manicômios, loucos, jovens ricos, jovens com status, jovens de sucesso, louco, internado em manicômio. Então, a gente está vendo isso. Outra coisa, que é uma característica dessa nova geração, que também é um perigo constante,
que são as redes sociais, que criam um ambiente permanente de comparação, o que gera uma falsa sensação, tanto de sucesso quanto de fracasso. E isso gera, então, uma grande ansiedade, porque a comparação está totalmente ali exposta, mas é de uma maneira virtual e não real. Mas como isso é uma coisa tão corriqueira e parte da rotina da sociedade, então essa ansiedade entra como se fosse uma coisa real, mas na realidade ela é virtual. É engraçado falar isso, mas isso é uma grande verdade. Um outro problema, né, é o isolamento social. Então, apesar de estarmos hiperconectados digitalmente, muitos jovens estão extremamente sozinhos ou não estão sozinhos, fazem parte de um grupo, mas estão emocionalmente solitários, completamente solitários. E a falta de relacionamento, a falta de amizade, a falta de uma amizade assim íntima, profunda, ela alimenta ou aumenta a depressão e a angústia. Por isso, quando a gente está aqui, a gente tem o privilégio de estar juntos e a gente louva a Deus por essa oportunidade e pelos laços e afetos de amor que vocês têm criado entre vocês. Isso é saúde, né? E isso só pode vir do Senhor, né? Isso a gente não vai encontrar no mundo, muito pelo contrário. O mundo está hiperconectado, mas com falta de relacionamentos profundos. Então isso gera depressão e angústia. E aqui é importante fazer uma distinção, porque embora depressão e angústia pareçam a mesma coisa, elas não são. Porque elas envolvem o estado emocional, o sentimento emocional, mas elas não são a mesma coisa, né? A depressão, ela dura mais tempo. Ela tem uma natureza diferente da angústia. A depressão é um transtorno emocional e psicológico. E ele é profundo e persistente. Ele dura mais tempo. Ele é uma tristeza profunda, é uma tristeza constante. É aquela perda de interesse por coisas que antes você tinha muita alegria, mas agora você não tem mais. É uma falta de energia, é uma falta de motivação. É aquela vontade de só ficar no sofá ou só ficar no quarto trancado. É um sentimento vazio, uma falta de sentido. Pensamentos negativos, recorrentes, pensamentos até suicidas. Né? Ou pensamentos de que eu já não vou mais dar certo para nada mesmo. Né? E isso pode durar semanas, meses ou anos, quando não tratado. E isso afeta toda a emoção, afeta todo o sentimento e afeta o nosso corpo. O que vai gerar em nós um comportamento completamente diferente. Né? Por isso que a gente, olha, aquela pessoa está depressiva. Porque aquilo já está manifestado nela. Né? Quando todo mundo está olhando e fala, olha, está depressivo, é porque a situação já vem ali há muito tempo. E a angústia? A angústia também é uma emoção, também é um sentimento. Mas é um sentimento intenso e mais momentâneo. O que seria a angústia? É para uma situação mais específica. E seria aquele aperto no peito, sensação de inquietação, uma preocupação forte, uma sensação de medo, um sofrimento emocional. Há pensamento acelerado sobre aquele problema. E normalmente ela é temporária, ela dura horas, pode durar somente um período, que é aquele período em que se está passando pela dificuldade. Então aquilo pode gerar uma angústia. Se a gente fosse colocar num quadro lado a lado, então a gente poderia dizer assim, que a angústia é uma emoção intensa, enquanto que a depressão é um transtorno psicológico. A angústia geralmente é uma coisa mais rápida, enquanto a depressão é uma coisa mais persistente, mais duradoura. A angústia está ligada mais a uma situação, a um período de dificuldade, enquanto a depressão pode surgir mesmo sem motivo algum. Certo? Porque, lembra que a gente está falando? Falta de sentido, um vazio, redes sociais, muito conforto. Então essa falta de sentido não tem motivo algum, muito pelo contrário. Você olha para a pessoa, ela tem tudo, ela poderia estar muito feliz, mas não, ela está depressiva. Não tem motivo, mas ela está depressiva. A angústia oscila.
A depressão, ela se mantém, ela é permanente, ela é persistente, ela é mais profunda. E aqui cabe uma observação, que a angústia, ela pode estar dentro da depressão, mas nem sempre a angústia é uma depressão, certo? Deu para entender? Me fiz entender? Então, um outro ponto também de fragilidade emocional, que muitos não foram ensinados a lidar com sofrimento, com perda ou com a disciplina. Então, quando surgem as dificuldades, e elas surgem, né, logo se aparece uma extrema ansiedade e uma desistência da vida. Né? Ou que a gente está bastante acostumado a ouvir, TDAH. Né? E aí é uma ansiedade, loucura, e aí tudo se esconde através do TDAH. Né? Então, também aqui é importante deixar claro o seguinte, TDAH não é algo que se adquire. TDAH é algo genético. Então, isso é muito importante. Ninguém nasce sem TDAH e depois tem TDAH. Uma pergunta para vocês, que confunde muito aqui, todo mundo vai achar que tem TDAH. Quanto tempo vocês acham que um brasileiro tem em média de tela? De tela aqui, de tela num computador. Quanto tempo que vocês acham? Um por vez, sem brigar. Vai, pode falar. Hã? No dia. Uma média diária. Quanto tempo? 7 horas. Alguém tem uma outra opinião? 10 horas. 4 horas. Tá hoje, em média, eu falo isso com tristeza, mas é um estudo, né? Tem comprovação científica. São uma média de 13 horas de tela. Aí pergunto para vocês, o pessoal está sendo pai? O pessoal está sendo mãe? Está sendo profissional? O pessoal está trabalhando? O pessoal está estudando? O que está acontecendo? 13 horas de tela. Tá? Então aqui é necessário uma distinção um pouquinho mais profunda. Por quê? Excesso de tela e falta de sono, porque é o seguinte, se média de tela são 13 horas, nós fazemos parte dessa média, tá? Se média de tela são 13 horas, significa que a pessoa já não está dormindo o tanto necessário. Né? E em falta de sono e excesso de tela, gera ansiedade, não é TDAH. E aí se toma remédio para TDAH. Observa, olha o quadro que nós temos. Olha o quadro que nós temos, esse é o quadro. Então as dificuldades surgem, e aí o excesso de ansiedade é gigante e começa a desistir da vida. Eu nunca vi, pelo menos na minha geração, tanto suicídio na idade de vocês. Não existia na minha geração, que já é uma geração um pouco mais fragilizada, não existia tanto suicídio e tanta pessoa internada com loucura mental e também por dependência química. Você ouvia falar assim tanto? A gente não vê. Hoje é comum. A gente ouve, né, falar. Outra coisa, excesso de estímulo. Então entra aqui, né, a tela, mas jogos, redes sociais, pornografia, entretenimento constante, super estimulam o cérebro. Sabe aquela dopamina? Né? Isso reduz a motivação a realizar tarefas difíceis. E cria um desânimo e cria uma apatia, um espírito apático. Então, coisas que parecem boas, quando na realidade está levando a gente para um buraco. Né? O que a palavra de Deus fala? Há caminhos que parecem direito, mas no final são caminhos de morte. Não é verdade? Outra coisa, há uma crise espiritual. Por quê? Muitos jovens cresceram sem fundamentos espirituais, sem valores. E aí que entra no assunto que a gente quer entrar. Então aqui foi todo, vocês me desculpem, por isso que eu não sei se eu vou conseguir terminar, mas eu precisava dizer isso. Que isso vem como uma base, um pano de fundo. A gente tem que ter esse contexto para a gente então compreender o que Pedro está querendo dizer aqui. Né? Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Então essa crise espiritual, porque foi, apesar de crescerem na igreja, cresceram sem fundamentos. Então, a gente está cansado de ouvir que o mundo entrou para dentro da igreja. Onde o índice de divórcio, por exemplo, é igual, às vezes até maior do que fora da igreja. Então, o que está acontecendo? Né?
onde filhos já nem seguem o mesmo caminho que os pais. Então, o que está acontecendo? Então, sem fé, sem a fé, sem esse valor, sem esse princípio da palavra, então, o sofrimento parece ser sem sentido. Então, por isso que a gente vive numa sociedade que faz o quê? Evita o sofrimento. Evita. Não, sofrimento não. Pelo amor de Deus. Né? Vamos curtir. O negócio é curtir. Né? O negócio é descansar, o negócio é ficar tranquilo, o negócio é tomar uma, o negócio é dormir umas 12 horas, ou jogar muito game, ou nadar, ou ir pra praia. O negócio é andar com a galera. É isso aí. Né? E talvez eu estou até inadequadamente aqui falando fora de moda, então vocês me perdoem aqui. Vocês têm a linguagem de vocês, eu ainda estou fora dessa. Né? Mas enfim, outra situação. A pressão, isso aqui é demais. Ó, pressão por desempenho e identidade. A pressão social para o sucesso. A aparência e aceitação. O que isso gera? Confusão sobre identidade, propósito e valores. Então, assim, pressão por desempenho e identidade. Tudo tem que ser o top, né? Então, você chegou numa cidade com os 10 melhores hambúrgueres da cidade, não sei o quê. Né? Os 10 melhores passeios, tudo é o top. E aí você come, você tira um selfie, é o top, é o filé mignon, não sei o quê, deitado, não sei o quê, trufado, não sei o quê, né? 4 queijos, não sei o que lá. Então, tudo é o top. Tudo tem que ser o top, né? E a palavra de Deus, gente, isso é muito sério, né? Então, isso é muito sério. É o suco top, é a comida top, é o lugar top, né? Então, puxa, é o celular top, é o pão, é o melhor pão da cidade, não é verdade? O que a palavra de Deus fala em Provérbios? Gente, isso é muito sério. Isso aí está levando a gente. Isso influencia a gente. O pecado contamina. E quando a gente vê, a gente está mergulhado. E aí você está ansioso, e aí você já acha que você está com TDAH, e você já está com depressão, percebe? Então, mas nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. É preciso que fique claro isso. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que rege a nossa vida, a nossa regra de fé e prática, é a palavra de Deus. Então, apesar de estarmos no mundo e podemos sim experimentar uma coisa top, isso não pode reger o nosso coração e nem a nossa mente. A palavra de Deus vai falar lá em Provérbios 15:16 que é melhor o pouco, havendo temor do Senhor, do que o grande tesouro onde há inquietação. Percebe? Então, aonde está a verdadeira satisfação? Aonde está a verdadeira alegria? Cuidado. Aonde estão os seus olhos? O que você está fitando? Né? Poxa vida. Eu não como comida requentada. Né? Ninguém nunca comeu um feijão gelado aqui, gente? Aquele feijão cheirando alho da geladeira, ninguém comeu feijão. No pote de sorvete que você vai abrir ali, você acha que tem uma sobremesa, tem um feijão gelado. Ninguém nunca comeu esse feijão? Ninguém nunca teve esse prazer? Não? Não quero. Não estava com aquela fome assim? Mas deu para entender essa questão do top? Tudo tem que ser o top. Né? Então, olha só, a pessoa que não aprende a lidar com as provações acaba se tornando uma pessoa o quê? Vulnerável. É muito importante passar por provação. É muito importante ter escassez. É muito importante sentir falta. É muito importante ser ferido. Sabe? A palavra de Deus vai dizer lá em Eclesiastes que no dia bom desfruta, mas no dia mau considera, porque Deus fez tanto um como o outro. Então, como que eu posso praguejar esse em detrimento daquele? Percebe? Então, colocado isso como base, então Pedro, ele ensina uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente vê na cultura moderna. Enquanto que a cultura moderna tenta evitar o sofrimento, Pedro vai ensinar para nós que o sofrimento é uma bênção. Sabe por quê? Porque ele vai produzir maturidade, fé, alegria em Cristo. Então, volte um pouquinho antes de 1 Pedro capítulo 4, volte no 1 Pedro capítulo 1.
versículo, começando no 3. Eu vou ler aqui, vai prestando atenção. Certo? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória, honra e revelação de Jesus Cristo. Então, olha só, Pedro está aqui glorificando a Jesus por causa da sua grande misericórdia com que Ele nos regenerou. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa viva esperança, é que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E nós ressuscitamos juntamente com Ele nos lugares, estamos assentados com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por causa da obra de Cristo, então, nós temos uma herança. E essa herança, como que ela é? Essa herança, ela é uma herança que não perece, ela não estraga, ela não está sujeita à corrupção, ela não tem mancha, ela não tem mácula, ela é extremamente pura, ela tem vigor, ela não pode se deformar, ela é perene. Ela não desaparece, ela não desvanece. Ela dura para sempre. E tudo isso em Cristo. Né? Tudo vai passar. O mundo vai passar. Tudo vai passar. Mas a palavra do Senhor, o verbo que se fez carne, a palavra que é o próprio Senhor vivo, Ele dura para sempre e Ele se deu por nós, Ele pertence a nós. Nós agora somos morada, somos um templo espiritual, uma casa espiritual do nosso amado Senhor Jesus. E nós adquirimos essa herança incorruptível, inacessível, percebe? Isso deve ser o motivo da nossa alegria, ainda que seja necessário, e muitas vezes que passemos por várias provações. Essa palavra contristado é o passar por várias provações. Lembra o que Tiago vai dizer? Tende por grande motivo de alegria, né? Ou tende motivo de grande alegria, o fato de passar por várias provações. Porque a aprovação, uma vez confirmada, olha só, a aprovação precisa ser confirmada. Às vezes a gente não está nem sofrendo nem um cisquinho, não pegou nem a unha do dedinho, já está achando que não sofreu ainda, calma. Precisa sofrer, é importante sofrer. A aprovação, uma vez confirmada, realmente é provação. Isso vai ser confirmado em Cristo pela fé e com o testemunho da igreja. Então, uma vez confirmada, ela produz o quê? Perseverança. Percebe que é totalmente diferente do que a gente viu até agora dessa nova geração que desiste rápido? Não. Perseverança. Perseverança quer dizer aquela pessoa que mesmo a maior dificuldade que tem, ela não desiste. Não desiste nunca. E ninguém pode vencer alguém que nunca desiste. Né? Só que nós estamos acostumados com uma coisa que gera prazer para a gente muito rápido. E quando a gente não tem um prazer muito rápido, então isso aqui eu já desisto. Mas a vitória não é que ela vai vir amanhã, ela vem depois de amanhã, um pouquinho de tempo a mais. É necessário esperar. No esperar, no tempo, nós temos um tratamento, o Senhor está cuidando, está provando o nosso coração. E é na provação muitas vezes. Então a provação gera em nós perseverança. E a perseverança, ela deve ter uma ação completa. Qual que é a ação completa da perseverança na provação? Produzir um caráter íntegro, maduro,
inteiro, sem falta de coisa alguma. Um coração íntegro. Sabe o que é ter um coração íntegro? Ter um coração íntegro é aquele filho que tem a plena certeza de identidade de filho e pede e recebe. Sabe por quê? Porque o coração dele é inteiro. O coração dividido pede e não recebe. Né? Tiago vai dizer isso de forma muito clara. Se você precisa de fé, pede, mas pede mesmo. De sabedoria, pede com fé. Porque quem pede e duvida, não recebe. Certo? Agora, só não duvida quem tem fé. E quem tem fé tem o quê? Tem a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, vou falar uma frase aqui que parece um positivismo, mas não é. A frase é o seguinte: a vitória é um lugar que você acessa pela fé antes de estar face a face com ela. Quer um exemplo? Certo? Quando foi lá Josué e Caleb, que foram os únicos que entraram na terra prometida, então eles foram lá e a palavra diz assim que eles viram a mesma coisa que os outros que foram. Porém, quando eles foram lá e viram, opa, essa terra aqui é uma terra maravilhosa, é uma terra que mana leite e mel, é aqui, esse é o lugar, essa é a terra prometida. Enquanto todos, o resto, né, que ficaram 40 anos e morreram no deserto e não foram para a terra prometida, o que eles faziam? Eles murmuravam. Eles murmuravam com saudade do Egito. Eles não creram na palavra de Deus, ou seja, a fé que eles tinham era uma fé vacilante, enquanto que Josué e Caleb acessaram antes. E você vê que quando você crê, você quebra qualquer objeção e qualquer obstáculo, porque além de tudo, depois eles foram lá, eles foram escondidos pela Raabe, né? Tudo conspirou a favor deles, depois Raabe ainda foi tratada e fez parte do povo de Deus, olha só, mas tudo pela fé. Eles não olharam o sofrimento, eles não olharam com saudade do Egito, eles não olharam aquele período de provação, de objeção, de obstáculo. E aqui quero fazer uma distinção. O que poderia a gente definir como objeção e como obstáculo? Objeção é algo mais dentro de nós, que a gente pode ter adquirido por uma palavra maldita ou por uma experiência de um trauma. Então você passa a ter uma objeção, certo? Então a objeção é aquela, poxa, será? Eu não sei, eu acho que eu não consigo, da outra vez já não deu certo, toda vez que eu vou fazer isso, né? Ou eu fico muito tenso, ou me dá uma dor de barriga, toda vez eu tenho dor de barriga, toda vez eu começo a tremer, toda vez minha voz some, eu fico rouco e tal. Então, para cada situação, né? Para cada ocasião, para cada situação tem uma ocasião. Então, essa é a objeção. E o obstáculo? O obstáculo é aquilo que eu não posso controlar. Né? O obstáculo é aquilo que eu não posso controlar. Exemplo. Por exemplo, eu agora estou fazendo uma dieta. Aí ela me vem com um milkshake de ovo maltine. Olha, eu trouxe de presente para você agora. Poxa, eu estava fazendo um jejum intermitente, agora você me vem com um milkshake desse. Então, isso é um obstáculo. Falando de uma forma mais bem-humorada, mas é uma coisa de fora, né? Mas pode ser coisa assim que está fora do nosso controle e afeta e machuca. Mas quando você tem essa certeza, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, então não há objeção e não há obstáculo. Há uma fé convicta. Quem tem fé em Deus sabe que Ele é o Pai, e o Pai faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Se vocês que são maus, diz a palavra de Deus, e sendo Pai, disciplina o filho de vocês, imagina Deus sendo o nosso Pai. E a disciplina, às vezes, parece um motivo de tristeza, mas, na realidade, com o tempo, vai produzir frutos pacíficos. Entende? Entende a importância da aprovação? Então, o que a gente está vendo aqui, né, no capítulo 1, é que é importante a aprovação, é que o sofrimento prova a fé, como o fogo prova o ouro, né, que vai redundar o quê? Em glória, em honra, em louvor, em revelação ainda maior de Cristo, que fortalece ainda mais a nossa fé, a nossa crença. O sofrimento é a realidade também entre todos os cristãos. Se Cristo sofreu, nós também vamos sofrer.
né? Ele nos convida a esse caminho também de sofrimento. E aqui cabe uma pergunta. Se nós nos sentimos muito confortáveis nesse mundo, há um problema conosco. Porque a palavra de Deus fala assim, que se há amizade com o mundo, não tem como ser amigo de Deus. Se você é amigo do mundo, você não pode ser amigo de Deus. Então, se eu sou amigo mesmo de Deus, o filho de Deus, amado de Deus, eu vou ter um desconforto no mundo. Agora, esse desconforto, ele faz parte da didática de amor de Deus para a minha vida, para me abençoar. Percebe? Então, a aprovação purifica a fé, nos torna mais parecidos com Cristo, lembra? O caráter aprovado. Alinha a nossa vida com Deus, isso é importante dizer, alinha a nossa vida com Deus, de que forma? Afasta a gente do pecado e do conforto excessivo. Então, isso é muito importante, afasta a gente do pecado e do conforto excessivo. Se a gente está muito confortável, acabei de dizer, né? Lembra o que Davi dizia? Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Ele também fazia aquela oração no Salmo 103, onde fala, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Então, o sofrimento, ele nos alinha com Deus. Por isso que a palavra fala assim, quando eu estou fraco, então é que estou forte. Né? O próprio Davi fala assim, foi importante eu ser afligido. Porque isso abriu os meus olhos, me fez crescer. Então, o sofrimento também traz a presença de Deus, resulta na revelação de Cristo, e o Espírito de Deus repousa sobre nós. Então, é no sofrimento que a gente vai se ajoelhar, que a gente vai clamar, como acabei de citar Davi, espera em Deus, bendize a minha alma, Senhor, eu estou aqui, restitui-me a alegria da tua salvação, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, Senhor. A aprovação nos leva a nos dobrar, o sofrimento nos leva de joelhos e clamar àquele que tudo pode. Porque quando há um impossível para os homens, o impossível para os homens, então, é possível para Deus. Então, quando ele vê que nós, como ovelhas frágeis, estamos vacilando com os joelhos trôpegos, então ele nos ama de forma profunda e precisa, se necessário, prover algumas circunstâncias difíceis para achar caminhos no nosso coração, para ganhar o nosso coração, para que o nosso coração seja então totalmente dele. Então, hoje, o que a gente pode concluir? Enquanto que o mundo procura evitar qualquer tipo de sofrimento, Pedro ensina que o sofrimento é uma bênção. E o problema não é sofrer. O problema é que em meio ao sofrimento, a gente não olhe para o Senhor. Então o problema não é sofrer. O problema é não olhar para Jesus. E o que a palavra diz? O que a gente pode lembrar? Olhe firmemente para Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor e o consumador da vossa fé. Ele é aquele que vai gerar vida. Ele é aquele que vai gerar fé no seu coração e vai fazer com que essa fé não seja uma fé como que dando murros no ar, não, seja uma fé prática. Não é aquela fé que o homem que olha no espelho esquece a sua aparência, não. Ele é aquele que põe em prática tudo aquilo que o Senhor trouxe para ele. Então ele é o autor e o consumador da fé. Ele faz que a fé seja gerada e a fé seja então praticada, consumada, exercitada. Certo? Vamos lá. Então agora, voltamos em 1 Pedro 4,12. E aí vocês vão entender toda essa volta, gente. 1 Pedro 4,12. Diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Então assim, como que ele começa? Como que ele começa dizendo aqui? Que palavras que ele usa? Isso é para você.
Presta atenção, essa palavra é para você. De que forma que ele começa dizendo aqui? Amados. Isso é para você, você precisa entender. O Senhor te ama profundamente. E tendo amado os seus, a palavra fala assim, que ele amou até o fim. Ele nunca desiste de nós. Ele nos ama de tal maneira que ele deu a sua própria vida por nós. Nós não merecíamos. Os méritos todos são deles. Mas ele é aquele que, como nós lemos ali atrás, é rico. Ele tem muita misericórdia. E por causa disso, ele te ama profundamente. Ele está dizendo, meu amado, meu filho, meu querido, olha aqui para mim. Eu te amo, amado. Está dizendo assim, não estranheis. Não estranheis. Aí você pega essa palavra, você vai ver no original, você se surpreende. Né? Que estranheis não é só uma questão assim, não se surpreende, não se surpreenda, não fique extasiado, não fique surpreso, não se atemorize. Tudo isso faz parte do significado dessa palavra. Né? Não estranhe como algo novo, uma coisa assim muito nova, não estranhe, não se perturbe por isso. Muito pelo contrário, acolha, receba, hospitalize, seja um hospitaleiro disso. Olha que coisa, é a loucura da pregação, né? Então, não é só uma questão de você não se atemorizar, mas acolha essa provação. Dia mal, considere. O Senhor fez ele também. E isso coopera para o seu bem. Então, antes de murmurar, porque a murmuração é contra Deus, Deus não ouve nem a sua oração. Então, joelho no chão, boca no pó, perdão, misericórdia e considera. Né? Quando não muito, agradece. Porque a palavra fala, em tudo dai graça. Mas eu vou agradecer por uma desgraça? É claro que não. Você não vai agradecer por uma desgraça. Mas você vai agradecer porque você sabe que essa situação, o Senhor está no controle. Então, embora seja uma circunstância de desgraça, o Senhor é aquele que é cheio de graça e que transforma mal em bem. Ele tem um propósito, a gente ainda não sabe. Mas pela fé eu posso descansar. Certo? Então, não estranhe. E não estranhe o quê? Não estranhe o fogo ardente. Fogo ardente, que é o que? É uma combustão pela qual metais preciosos são transformados, aquecidos e reduzidos. Uma figura tirada do fogo refinador. É claro que a primeira coisa que a gente lembra aqui é do ouro, né? Como que se depura o ouro, né? Com bastante fogo, bastante calor, até ele ser purificado. Mas aqui o Senhor me fez recordar de uma palavra. Que lá no livro de Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego não aceitaram a se dobrar diante da imagem de ouro de Nabucodonosor. Então ali eles receberam uma sentença. Qual que foi a sentença? Fornalha. Né? Mas a fé deles, né? Uma fé convicta, uma fé certa, quebra qualquer objeção, qualquer obstáculo. Então, se o Senhor quiser, Ele pode nos livrar. E se Ele não quiser, fique você sabendo, eu não vou me dobrar, porque eu sei em quem eu creio. E Ele é Deus, e Ele é meu Pai. E o que Ele fizer para mim é bom, é agradável e perfeito. Então foram eles lá para a fornalha. E vocês sabem da história, o que aconteceu? Eles não se queimaram. Então, apesar de passarem pela provação, né, e pelo fogo ardente, eles literalmente passaram por isso. Né? Eles não se queimaram. A palavra diz assim, que eles saíram de lá até sem cheiro de fumaça, nem o cabelo, nem as suas roupas, nada. Saíram totalmente ilesos. Eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso. Então, o que aconteceu ali? Nabucodonosor ficou tão extasiado com aquilo, que a partir daquele momento ele fez um decreto. Qual que era o decreto? Que todo mundo a partir de então tinha que adorar a Deus. E quem não adorasse a Deus então seria despedaçado, seria decapitado. Né? Então eles, depois de perseguidos, depois de passarem pela prova, foram o quê? Honrados. Então olha aqui a importância do sofrimento. Então, não estranhe o fogo ardente destinado a provar-vos. E o que a gente traz aqui do original, do significado dessa palavra? Provar-vos. É uma tentação,
seja originada pelos desejos ou pelas circunstâncias. É uma tentação originada pelos desejos ou pelas circunstâncias. Aí lembra só, depois que Jesus foi batizado por João Batista e que o Espírito desceu em forma de pomba, e ali Deus falou: este é o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho toda a minha satisfação e alegria. Esse é o meu Filho amado, a ele ouvi. Então depois disso, então começa ali, acho que é o capítulo 2 ou 3, se não me engano. O que fala ali? Que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. E ali ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum. E a palavra fala que ele teve fome. Então, nesse momento de fraqueza, nesse momento de provação, nesse momento que ele foi levado pelo Espírito de Deus a ser tentado, então vem diabo, né? E diz assim, ele cheio de fome: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E o que Jesus fala? Está escrito que nem só de pão viverá o homem. Então o diabo, não satisfeito com isso, ele leva Jesus sobre o pináculo do templo. Se tu és filho de Deus, atira-te para baixo, né? E alguém vai te salvar para que você não tropece em pedra alguma. E ele diz assim, também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Depois então o diabo levou ele a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e toda a sua glória, e disse: se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos desse mundo. E Jesus disse assim: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E com isso o que aconteceu? O diabo o deixou. Entende a importância de passar pela provação com discernimento espiritual, com fé? Jesus é o nosso mestre, é o nosso grande exemplo. Então, depois que Jesus passou por essa tentação, por essa provação, o que aconteceu? Eis que vieram anjos e o serviram. Então, olha a importância de se passar por provação. Mas ele está dizendo lá, não estranheis o fogo ardente, que surge no meio de vós, destinado a provar. Como se fosse o quê? Algo extraordinário. O que seria algo extraordinário? Existem as coisas ordinárias, existem as coisas extraordinárias. Algo diferente, algo novo, algo desconhecido. E ele está dizendo assim, não tome isso como uma coisa extraordinária. Olha, fogo ardente, prova, não acredito. Meu Deus do céu. Lembra que tudo que ele faz coopera para o nosso bem. Tá. O que precisa para que um átomo exista? Precisa do positivo e precisa do negativo. Os dois equilibrados formam um átomo. Então o negativo é ruim? Não. Entende? Então, para que nós tenhamos um caráter formado, para que nós sejamos mais parecidos com ele, não estranhe o fogo ardente, não estranhe a provação, não estranhe o sofrimento, porque o sofrimento é uma bênção. O sofrimento está produzindo em você vida. Entende? Então, isso é muito importante. E aí ele vai concluindo, no versículo 12, como se fosse uma coisa extraordinária que vos estivesse acontecendo. Aí ele fala assim, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Então, olha essa conclusão. À medida que nós estamos coparticipando do seu sofrimento, e quem vai ser coparticipante do sofrimento de Cristo? Aqueles, que negam a sua própria vida, que tomam a sua cruz e seguem a Jesus, são amigos de Deus, vão ser, então, coparticipantes do sofrimento de Cristo. Por quê? Porque sendo amigo de Deus não tem como ser amigo do mundo, não tem conforto no mundo. Então, ainda que você não tenha
como necessário por parte da escola de Deus de produzir uma aprovação num sofrimento profundo para você, né? Na perda de alguém, num sofrimento, numa violência, num abuso, seja o que for, né? Você pode ter esse sofrimento, espiritualmente falando, por não se encaixar no mundo. E isso ser um grande sofrimento para você. E pode ser. E somos chamados para isso. Mas esse grande sofrimento é uma grande bênção, é uma grande oportunidade para que nós nos alegramos, nos exultamos. Ele fala, ó, exulte. Nisso se exulte. Nisso se regala. Nisso se alegre grandemente. Sabe por quê? Isso vai trazer para você uma revelação. E revelação quer dizer evento nos quais coisas, estados ou pessoas não presentes na mente se tornam agora uma realidade. Então, assim, uma revelação ainda maior de Cristo. Sabe quando Jó fala assim, eu te ouvia de ouvir falar, agora eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E como que ele chegou, né, nesse resultado de louvor, glória e uma profunda experiência espiritual? Por meio de uma provação profunda, de uma tribulação grande. Então, o Senhor está fazendo isso para nós também. E nós devemos nos alegrar e jamais murmurar. Isso gera em nós uma revelação ainda maior de Cristo. Olha, uma visão mais profunda. E quanto mais nós contemplamos a Jesus, a palavra fala assim, que olharam para Ele e foram iluminados, né? E jamais sofreram vergonha. Jamais sofreram vergonha e jamais foram confundidos. Por quê? Olharam para Jesus, contemplaram Jesus, obtiveram uma revelação ainda maior. O que livra eles de pecar. O que livra eles do maligno. Mas para fechar aqui, me desculpa, gente, estou me alongando bastante. Eu já passei por esse versículo muitas vezes. O dia que eu tive com o Feltrinho, a gente estava conversando, ele citou esse versículo para mim. E na hora, né, Feltrinho, falei, cara, esse versículo ganhou meu coração agora. E dali que nasceu essa palavra, Feltrinho, sabe? O Senhor é maravilhoso, né? A gente não sabe. Mas você foi um instrumento usado por Deus para falar no meu coração. Eu precisava dessa palavra. E passando muitas vezes já por essa palavra, eu nunca tinha percebido aqui uma palavrinha. Vamos voltar de novo. Pega lá o versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Qual é a palavra que ele está usando aqui? Destinado. Tá vendo? A gente não tinha falado dessa palavra ainda, né? Destinado. Então, esse sofrimento foi algo destinado a provar-vos. Significa o quê? Que aqui está acontecendo uma vontade permissiva do Pai. Uma vontade permissiva do Senhor. É algo destinado. Foi algo arranjado, algo produzido, algo mandado, né? Ou permitido. É algo que faz parte da jornada cristã, né? Cristo aprendeu por aquilo que padeceu, né? Então, nós também somos chamados. Se alegre por sofrer. Porque o sofrimento vai te produzir vida e revelação, glória e louvor. Então é algo que tem um propósito formativo. É algo que tem um propósito de aprovar você na fé. Né? Como diz Tiago, a perseverança tendo ação completa vai produzir, né, homens inteiros, íntegros, maduros, sem falta de coisa alguma. E a gente vive numa geração que tem tudo e vive como se não tivesse nada. Enquanto que a palavra nos diz, possuindo tudo, né, mas não tendo nada. Não é isso? Para a gente viver dessa forma, como não tendo nada. Certo? Então, o sofrimento não é uma coisa só aleatória, mas é uma prova com propósito. A escola do sofrimento é uma didática abençoada de Deus para acessar o nosso coração e nos fazer crescer. Esse é o amor de Deus por nós. Ele é aquele que provê, Ele é aquele que destina para nós um sofrimento.
Né? E por que ele faz isso? Por que ele faz isso? Gente, ele é soberano. Ele não perdeu o controle. Ele faz isso de forma convicta, soberana e perfeita. Por quê? Porque ele nos ama. E às vezes isso é necessário. Para quê? Porque esse às vezes é o único meio que ele tem de acessar o nosso coração. Às vezes a gente está tão distante, às vezes a gente está tão distraído, né? Ou às vezes a gente está tão perto, mas não vê o Senhor, né? Faz tudo direitinho, né? Como diz, não rouba, não mata, vai na igreja, bate cartão, né? Mas a vida está um rojão. Então ele, como um pai amoroso, que ama o seu filho, e ele é aquele que ama e não deseja que ninguém se perca, né? E sendo longânimo, então ele provê, né? Olha o que ele falou para o diabo, está vendo lá, meu filho Jó? Pode ir, só não toca a vida dele, né? Isso foi o quê? Foi uma maldição na vida de Jó? Não. Foi um amor profundo de Deus por Jó, né? Agora, o que essa palavra, né, tem que gerar no nosso coração? Temor. Né? O princípio da sabedoria é temer a Deus. Porque é importante a gente lembrar que ele está dizendo aqui, se necessário ser contristado. A pergunta é, você tem a necessidade de ser contristado? Sabe? Porque a gente às vezes não precisa aprender pela dor nem pela provação. A gente pode aprender pelo amor. A gente pode aprender só pelo ouvir da palavra de Deus. A palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A palavra fala assim que aquele ouve que pratica, aquele que ouve e que pratica, aquele que não é insensato, aquele que não é louco. Quem que é o louco? Aquele que ouve a palavra perfeita de Cristo e desconsidera, não. Deixa para depois. Mas aquele que ouve e pratica é considerado um homem sensato, um homem sábio, que constrói, que edifica a sua casa sobre a rocha. Então, ainda que venha aquele sofrimento, né? Chuva, tempestade, vento contra essa casa jamais vai esmorecer, né? E a gente pode aprender pelo amor, ouvindo a palavra de Deus. A palavra fala assim, que aquele que me ouvir e obedecer, lá em Provérbios, no final do capítulo 1, aquele que me ouvir e obedecer, viverá em paz, tranquilo, sem temor algum. Então eu termino com uma pergunta. Você precisa passar por provação? Será que é necessário que Deus leve você para um caminho de sofrimento? Se for necessário, não murmure. Lembre dessa palavra, que isso é um sinal de um amor muito grande de Deus por você. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, amado Senhor, nós queremos dizer que o amamos. Te amamos, Senhor, porque o Senhor primeiro nos amou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que se compadece de nós. Obrigado porque o Senhor é aquele que se compadece das nossas fraquezas. Obrigado porque o Senhor é rico em misericórdia. Obrigado, Senhor, porque mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor é o perfeito pastor que está conosco. Obrigado, Senhor, porque a nossa esperança é o Senhor. A nossa vida, o nosso sustento, a nossa alegria é o Senhor, deve ser o Senhor. E se por acaso há algum de nós aqui que tem essa dúvida, Senhor, nos livra desse mal. Não permita, Senhor, que andemos assim, vacilantes. Mas, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos fé. Encha-nos, Senhor, de fé. Senhor, encha-nos do Teu Santo Espírito. Senhor, faz-nos andar em novidade de vida. Faz-nos andar, Senhor, constantemente olhando para Ti. Seja em qualquer circunstância, seja, Senhor, no meio de um sofrimento, nos ajuda. Senhor, que possamos realmente glorificar ao Senhor e ter a certeza em quem temos crido e que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e que pensamos. Toda honra, toda glória seja a Ti, Senhor. Amém. Amém.